professoras e professores! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ATPC de Tecnologia e Inovação Programação. Eu sou a Jéssica Tambor, sou formadora na Start by Alura e vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de estatura média, tenho olhos castanhos, cabelos ruivos, longos e ondulados e eu não estou sozinha aqui hoje. Eu estou aqui junto com a Gabriela. Oi, Gabi! Tudo bem, Gé? Olá, professores. Eu sou a Gabriela Ribas, também sou formadora na Start by Alura e eu sou uma mulher branca de cabelos cacheados na altura dos ombros, castanhos claros, meus olhos são castanhos claros também. Eu estou vestindo uma jaqueta preta e estou sentada atrás de uma bancada ao lado da Jéssica. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E aí, Gé, qual que é a unidade? Boa! Hoje nós vamos falar sobre a unidade Listas, Lógica e Magia na Programação. Essa unidade ela é dividida em 8 aulas e ela vai da aula 1 até a aula 4 falar sobre o projeto Minha Lista de Blocos e da aula 5 até a aula 8 os estudantes vão ver o projeto Truque de Mágica. E vamos dar uma olhadinha na carinha desses projetos, né? Então a gente trouxe aqui no GIF o primeiro projeto, que é o Minha Lista de Blocos. O que vai acontecer nele? Nele, os estudantes vão trabalhar o conceito de listas, para que eles possam aí escolher várias fantasias e cenários para serem trocados de forma aleatória. Já no outro projeto, que é o projeto Truque de Mágica, os estudantes eles vão fazer ali um truque de embaralhar 3 copos. E o objetivo é encontrar a moeda escondida em um deles. Esses projetos, eles trabalham aleatoriedade, trabalham variáveis, trabalham criação de listas e laços de repetição. E aí fica a pergunta, né, Gé? Professor, será que é possível criar magia através da programação? Junte seus materiais e a gente se vê no próximo bloco. Bem-vindos de volta, professores. E agora a gente vai olhar um pouquinho o que os estudantes vão aprender nessa aula, certo? Então, o que eles vão fazer? Eles vão criar e editar personagens e cenários, eles vão manipular listas e variáveis, aplicar comando de movimentação e ajustar a velocidade do jogo. E, professor, não se esqueça, eu listei aqui um resumo do que eles vão fazer. Não esqueça de olhar o material do professor. Lá a gente vai encontrar o objetivo para cada aula que você vai desenvolver com os alunos, tudo bem? E aí, para desenvolver os projetos, a gente vai usar o Start Lab, que é a nossa ferramenta de programação em blocos. O Start Lab é muito legal, porque além dele ser didático e intuitivo, a gente começa esse pensamento computacional, né, um início ali da abstração, decomposição de problemas, algoritmos, de maneira lúdica. E a gente não precisa sair da plataforma para entrar nele, certo, Gé? Isso mesmo. Bom, e aí, já iniciando, falando um pouquinho sobre o projeto Minha Lista de Blocos, que é o primeiro projeto. A gente trouxe aqui essa pergunta para vocês discutirem com os estudantes. Como será que a gente pode programar os personagens para que eles troquem de fantasia sem a gente saber qual que vai ser a próxima? Bom, para isso a gente vai trabalhar um conceito que se chama aleatoriedade. E eu trouxe aqui no PPT alguns exemplos de coisas do cotidiano que também trabalham com aleatoriedade. Então, por exemplo, o que há de comum entre eles, né? Entre girar uma roleta, lançar uma moeda, jogar um dado. Todos eles a gente não sabe exatamente qual o resultado que vai sair ali dessas ações, né? Então, tudo isso trabalha aleatoriedade. E é legal trazer esses exemplos e pedir para eles também, né? Pensarem em outros exemplos, porque trazerem essas coisas do cotidiano ajuda bem mais a fixar o conteúdo. E aí, Gé, a gente também pode perguntar para os alunos como que eles acham que a gente pode armazenar os nomes dos personagens e dos cenários. Lança essa pergunta para eles, deixa eles pesquisarem um pouco, fazerem as aulas, porque a expectativa é que eles cheguem na resposta variáveis. E a gente pode trazer muitas analogias para ajudar eles a entenderem os conceitos de variável, né? Então, uma delas, por exemplo, é a gente falar que na programação a variável funciona como se fosse uma caixa. E a gente pode armazenar diferentes tipos de informação nessa caixa, como nome, número e outros dados. Nesse caso, a gente vai usar uma variável para guardar o nome da fantasia e o nome do cenário em caixinhas separadas. Assim, a gente pode usar o valor que a gente armazenou ali nelas para exibir as informações na tela do nosso projeto, certo, Gé? Isso mesmo. Bom, e como que a gente consegue relacionar os conceitos de variáveis e de listas? A gente trouxe uma pergunta norteadora para que vocês façam para os estudantes em sala de aula. Por que será que a gente usa uma lista para armazenar as ações dos personagens, em vez de usar a variável que a gente acabou de aprender, né, da caixinha?
Bom, o objetivo é que os estudantes respondam algo semelhante ao que a gente trouxe aqui. Então, ele vai falar mais ou menos que uma variável, ela vai armazenar ali uma única informação por vez, né? Como se fosse uma caixinha para guardar um valor específico. Já a lista, ela consegue armazenar vários itens em um mesmo lugar. Então, como se fosse uma lista de tarefas, a gente coloca várias tarefas em sequência, né? E aí, esse exemplo, ele também ajuda bastante a trazer esse exemplo de cotidiano para que eles possam contextualizar ali com a vida deles, né? Então, é bem interessante. E aí, já lá no segundo projeto, né, o projeto Truque de Mágica, a gente vai ver que depois que os alunos posicionaram os atores lá nos lugares certinhos, o próximo passo é conseguir embaralhar os copos, né? E aí, como que a gente vai fazer para ficar difícil? Porque assim, se a gente pedir para embaralhar uma vez, como está lá no código no nosso PPT, vai ficar fácil. Eu vou saber para onde que foi o objeto que eu escondi. Então, a gente precisa usar o quê? Laços de repetição. Aí a gente vai colocar ali, né, na posição a primeira vez, e aí eu preciso que ele repita isso. Se ele repetir 2 ou 3 vezes, ainda assim vai ficar fácil. Vamos colocar aqui, para ficar um pouquinho mais difícil, a gente precisa que repita 10 vezes. Aí, para isso, eu coloco lá um bloco de repetição para ele repetir por 10 vezes. Essa função é um conceito muito importante na programação, professor. Então, para um tempinho para comparar com eles, né, quais outros exemplos de repetição que a gente faz na nossa vida, né, Gé? Isso mesmo. Bom, e agora a gente finaliza esse bloco e já a gente está de volta. Bem-vindos de volta. E aqui a gente vai dar algumas dicas para vocês ampliarem o olhar dos estudantes sobre a temática desse projeto, tá? Então, a sugestão é que vocês façam uma dinâmica com os estudantes. Uma dinâmica para eles vivenciarem o projeto Truque de Mágica na vida real. Então, a ideia aqui é que vocês tragam copos para a sala de aula e aí vocês escondam algum objeto debaixo desses copos. E a gente trouxe aqui hoje também esses 2 copos. E aí a gente tem um pendrive aqui escondido. Você pode escolher qual objeto colocar, tá? O ideal é que os copos sejam iguais uns aos outros, né? Porque senão os estudantes vão diferenciar por conta do copo. E que eles sejam opacos, né? Que eles não sejam transparentes. Porque assim não dá pra ver o que tá por baixo. E aí, o interessante é que antes de fazer antes de embaralhar, vocês definam quantas vezes vocês vão fazer essa repetição, como se a gente estivesse definindo o bloco de laço de repetição. Então, vamos supor aqui, eu vou definir que a minha quantidade de repetição vai ser 2 vezes, Gabi. Bom, 2 vezes foi mais fácil. Consegui ver, acompanhando, né, com os olhos, que o pendrive está aqui. Agora eu vou definir o meu bloco como 10 vezes, Gabi. Já me perdi. Eu também, na conta. Já não sei mais onde tá. Então, ó lá, errei. Então, quanto mais a gente coloca repetição nesse bloco, né, mais difícil fica para esse jogo. E aí vai do estudante escolher se ele quer deixar o jogo dele mais difícil ou mais fácil, tá? Então, é bem interessante trazer essa dinâmica, porque assim eles conseguem ter mais concreto esse conceito quando eles chegarem no momento do laço de repetição. Boa, Gé. E aí a gente traz também, professor, algumas dicas de verificação de aprendizagem que você pode ir fazendo durante a unidade, né? A primeira delas, e a primeira que você deve acessar, são as rubricas de avaliação. Lá a gente tem habilidades descritas, né, para a unidade toda, e essas habilidades estão divididas em objetivos mais específicos. Cada objetivo tem um nível, então esse aluno está no pré-iniciante, no iniciante, no intermediário ou no avançado. Para eu saber se esse aluno caminhou no desenvolvimento dele, em cima das habilidades, eu preciso primeiro saber de onde que ele partiu, né? Então eu preciso saber ali qual que é quais são as características para ele quando ele está no pré-iniciante, no iniciante, e o que eu preciso fazer para ele avançar nas habilidades dele dentro da área de programação. Uma segunda dica são usar os exercícios da plataforma. A gente consegue olhar pelo painel de gestão quais foram os mais difíceis de fazer. Quais são? Aqueles que eles tentaram muitas vezes para chegar na resposta, né? Aqueles que a tentativa foi 1,5 na média, foi mais fácil, foi mais intuitivo. Aqueles exercícios que tem mais de 2 tentativas na média, provavelmente são exercícios que eles estão com bastante dificuldade. E aí vale a pena a gente começar uma aula pelo exercício da aula anterior, para a gente retomar algum conceito, ou desfazer ali alguma confusão que eles fizeram. E a última dica é a gente avaliar o projeto, né? A gente tem 2 projetos nessa unidade. É legal, professor, você pegar a rubrica e olhar na rubrica onde a gente consegue ver quais são os pontos principais que envolvem o projeto. E aí eu consegui ver se esse aluno conseguiu desenvolver as habilidades, me entregando um projeto, no mínimo de expectativa que a gente tinha para aquele projeto. Né, Jéssica? Isso mesmo. Bom, professor, caso tenha ficado qualquer dúvida, vocês podem acessar a nossa unidade de formação docente, que está disponível lá na sua dashboard de professor, né? E aí a gente tem essa formação docente específica para essa aula. Lá você vai encontrar várias outras sugestões,
dinâmicas para tornar o conhecimento um pouco mais prático e também outras verificações de aprendizagem, tá? É muito importante que você faça essa formação docente. E também trouxemos como sugestão a unidade propriamente dita, que é muito importante que você assista, que teste os projetos antes de chegar no momento da sala de aula. E aí, professor, se ficou qualquer dúvida, acesse o documento orientativo, lá a gente juntou as dúvidas que vocês trouxeram ao longo de 2024, de usabilidade da plataforma, de conceitos, né, do Start Lab. E aí, sempre que vier novas dúvidas, a gente atualiza esse documento. Então, tenha sempre o link dele aí pertinho de você, porque ele vai ser muito útil. Exatamente. E esse é um documento vivo, então é importante que você acesse o site e não baixe ele em PDF, porque senão você vai ter ele estático, né, sem as perguntas atualizadas. Bom, trouxemos aqui na tela o QR Code para que vocês avaliem essa TPC. É muito importante para a gente ter o feedback de vocês, para que a gente possa melhorar a cada gravação. Muito obrigada por terem acompanhado a gente até aqui, e eu agradeço também a presença da Gabi. Obrigada, Gé. Obrigada, professores. Até a próxima TPC. Até a próxima. Tchau, tchau.